Você sabe que... Como é bom estar na casa de Deus, sim ou não? É claro. Esse aqui é o lugar onde Deus fala. Como nós falamos na lição, nem sempre aquilo que Deus fala o sabor é doce, né? Mas sempre o que Deus fala, quando degustado, digerido, vitamina a alma, o corpo, a mente, o coração. Amém? Nem sempre é gostoso ao paladar, né? E eu já te afirmo, né? Já consigo te dizer que aquilo que nós temos como pauta para esta manhã foi ministrado a mim, antes de ser compartilhado com vocês. E como eu acabei de falar, nem sempre aquilo que Deus nos traz é um bonito sorvete, né? Às vezes é quiabo. Já comeu? Eu não, eu detesto, só ouvi falar. Jiló, já comeu? É horrível, já que o Guilmar já comeu, né? Pois bem, abra a palavra. Na verdade, se você não trouxe, dá para projetar aqui, filho? Dá? Está transmitindo, não? Tá, então você que nos acompanha de casa, através do Facebook, e etc, 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 que Deus te abençoe poderosamente. Sinta-se bem estando junto conosco. E nesta manhã nós queremos compartilhar com vocês uma palavra subordinada ao seguinte tema. Só vou esperar ele lançar aqui. Está pronto. Tempos modernos. Para tanto, nós queremos usar aquilo que está em 2 Timóteo 3, de 1 ao 5. 2 Timóteo 3, de 1 ao 5, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, ou você pode também acompanhar a leitura aqui do texto, que a gente colocou aqui para você ler. Todos encontraram? Quer ler na Bíblia? Sinta-se à vontade. Se você quiser ler aqui à frente, vamos ler juntos. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos, nessa versão, trabalhosos, em algumas versões difíceis. Olha o verso 2. Haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Verso 4 diz assim: serão traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Terão aparência de piedade, mas vão negar a eficácia dela. Destes, afasta-te. Esse texto ele dispensa demais desdobramentos a respeito do que ele está querendo dizer. E eu quero começar aqui trazendo a cada um de nós uma pergunta. Se você tivesse que descrever o nosso atual momento de mundo e tivesse que fazê-lo através de apenas uma palavra, uma sentença, como você o descreveria? Olhando para o nosso cenário como sociedade, olhando para o nosso cenário como mundo atual, não é? Como você descreveria o nosso atual momento na história? Como você descreveria a nossa contemporaneidade através de uma palavra? Pode ser que alguém, em decorrência aí do nosso último ano e meio, por causa da Covid-19, não é? Possa descrever o nosso atual momento como um momento de total desgraça. Por quê? Porque você perdeu alguém, não é? Ou você conhece alguém e esse alguém perdeu alguém, não é? Ou quem sabe você não perdeu, mas conhece alguém que também não perdeu, mas conhece alguém, ou na sua própria família, alguém pegou a Covid-19, mas venceu, mas ficou com sequelas, e etc, etc, etc. Então pode ser que você descreva o nosso momento de mundo como um momento de, sei lá, de perda, de morte. Pode ser que assim seja. Alguém poderia descrever o nosso atual momento, o nosso atual cenário, enquanto sociedade, como um tempo de crise, por exemplo. Crise financeira. Porque eu não sei se você percebeu, quantos foram ao posto de gasolina na última semana? Só por Jesus, sim ou não? Aí você vai ao supermercado, você pagava aí, a questão de ano e meio atrás, você pagava
por exemplo, no óleo de soja, no azeite, você pagava 4, 3,79, estou dentro, né? Eu estou indo no supermercado. Agora é 8, 9, sim ou não? Só Jesus na causa, é ou não é verdade, pessoal? Então você perceba, alguém poderia dizer que nós estamos vivendo, por causa da crise sanitária, junto também uma crise financeira, mas para além disso, pode ser que alguém descreva o nosso momento, e tomara que essa não seja uma realidade sua, e nem de alguém próxima, nem alguém próximo a você, mas quem sabe alguém entre nós poderia descrever o atual cenário de mundo como um momento de fome. E eu não sei se você tem acompanhado as notícias, a China está pedindo para a galera lá estocar comida em casa. Na Inglaterra está faltando mantimento. Então você perceba, alguém poderia descrever o nosso momento como um momento de fome, porque tá aqueles que têm pouco, não é? Aquele pouco que tinham, não é? Já não alcança mais, não serve mais, não consegue acompanhar a alta dos preços que nós temos atualmente. Mas quem sabe você perdeu o emprego, quem sabe por estar tempo demais dentro de casa, o casamento passa por problemas, não deveria ser assim, mas acontece. Então eu não sei como você descreveria o nosso atual momento. Mas a palavra de Deus tem algumas orientações. E eu quero dividir elas com vocês. Na verdade, a palavra de Deus ela nos dá um panorama de como o mundo estaria nos últimos dias, nos últimos momentos da história. E no final do verso 1 vem falando que haveria tempos difíceis. E eu quero tratar aqui sobre os tempos modernos. Como a Bíblia descreve o nosso momento de mundo. Que panorama ela dá sobre a sociedade, sobre a família, sobre as relações humanas. Qual é o panorama que a Bíblia descreve, como a Bíblia descreve profeticamente o cenário nos casamentos, na política, no final dos tempos. A Bíblia tem esses conceitos, essas ideias. Então, passa para nós, Rodrigo. A primeira coisa que eu gostaria de trazer a vocês, a maneira como a palavra de Deus, com base no primeiro texto que nós lemos, a primeira forma como eu entendo que a Bíblia descreve o nosso momento, o nosso tempo, é um tempo de desumanização dos seres e decadência moral. Está no texto que nós acabamos de ler no início. A Bíblia fala que no final dos tempos, nos últimos dias da história do nosso mundo, haveria uma desumanização dos seres e uma decadência moral ímpar, sem comparação. E aí você sabe, essa notícia aqui é lá da minha cidade, Gravataí, apesar de que eu sou também de Alvorada agora, né, pessoal? Dupla cidadania. Mas você perceba, lá em Gravataí, a questão de 2 meses atrás, essa notícia aí lá perto da minha casa. Homem bota fogo no rosto de mulher, dentro de casa em Gravataí, diz polícia. Dentro da casa estavam os 3 filhos que eram somente dela. E aí, por causa de uma briga, que eu não sei a motivação, eu tentei buscar a informação, não encontrei, por causa de uma briga do casal, no momento do calor da briga, ele pega, não sei se foi álcool também, a notícia não diz, ou gasolina, não sei se ele já havia premeditado com gasolina ou não, mas em algum momento da discussão, da briga, ele joga o líquido na mulher e ateia fogo nela. Lá perto da minha casa. Ela teve não sei quantos % do corpo queimado, de 60% a 70%, foi internada no hospital de Gravataí, mas transferida para o Cristo Redentor, porque é um hospital de referência em queimados, não é? Mas depois de 30 dias, não aguentando a gravidade dos ferimentos, veio a falecer. Os filhos também ficaram feridos, e ele também, mas ele foi levado sob custódia. Esta é a mulher. Então, você perceba que a Bíblia já nos havia anunciado, no texto que nós acabamos de ler, que os homens não teriam afeto natural nenhum. Adiante, passa para nós. A Bíblia, ela nos apresenta esse cenário, e eu não sei se você lembra desse caso aqui, ó, a respeito da desumanização das pessoas. Faz algum tempo, foi em 2009. O menino Juan era filho dessa morena aqui, ó, do cabelo preto, aqui. E daí o que acontece? A história toda se dá, ela não aceitando que ele nasceu menino. Ela não aceitava que ele nasceu menino. Na visão dela,
na perspectiva da mãe do Juan, ele era uma menina num corpo de menino. De maneira que o drama todo começa com ela emasculando ele. O que é emascular alguém? Ela cortou a genitália da criança. Ela decepou o pênis do menino. Para além disso, não é verdade? Não aceitando que Juan é Juan e não é Maria, não é verdade? Não aceitando, e por causa do ciúme que a esposa dela tinha do menino com a mãe, não é? Elas um dia tiveram uma ideia. Qual foi a ideia? Como já falei, o pênis e os testículos foram decepados, ele levou uma facada nas costas e 11 facadas no peito, foi degolado vivo, ainda respirando pela mãe e pela companheira. Essa notícia não traz, mas elas esquartejaram toda a criança, queimaram algumas partes do corpo e largaram dentro de um bueiro. Você não viu isso muito retratado na mídia, você não lembra. E você sabe o porquê. Mas a Bíblia também já nos... Quantos têm filhos aqui? Passa pela sua cabeça um troço desse? Em que mundo nós estamos vivendo? Pois bem, bem-vindo, o mundo é este. E tem pessoas que querem sair dessas portas para fora como ovelhas. Lá fora nós somos filhos do leão. Aqui dentro é ovelha, nós viemos receber, viemos tomar orientação. Lá fora é capacete, é couraça, é espada, porque o mundo não está fácil. Sim ou não? Vamos adiante. Eu não sei também se você... Porque a Bíblia fala, passa por nós, Rodrigo, fala de desumanização dos seres e decadência moral. Esse caso aqui é mais recente, Henri Borel, você está lembrado? Deixa eu contextualizar. A mãe dele era uma professora da rede do municipal estadual lá no Rio de Janeiro e ganhava algo entre 3 e 5 mil reais mês. Aí um dia ela conhece o vereador doutor Jairinho. Eles têm uma relação, eles começam uma relação. Aí ele tira ela, aí ela morava numa zona proletária, um bairro classe média baixa, normal. O que acontece? Eles se conhecem, eles vão morar juntos e ele já tira ela, não é? De lecionar e coloca ela em um cargo de confiança, um CC. Ela pula de um salário de entre 3 e 5 mil reais e vai para um salário de 17 mil. Aí ela deixa a zona proletária onde mora e vai morar em um condomínio de luxo em uma zona de classe média alta lá no Rio de Janeiro. Só que aí, esse combo é bacana, tá? Até agora está tudo certo. Junto com o combo do novo relacionamento, vem as agressões por parte do doutor Jairinho ao filho dela, o Henri Borel. As coisas começaram, essa situação começou a se desdobrar algumas vezes. Só que daí, desta vez, o menino não aguentando, não é? A sessão de espancamento e tortura veio a falecer. Agora, o mais interessante é que no princípio das investigações, essa mãe, por assim dizer, dizia que eles não tinham culpa alguma e estava defendendo o doutor Jairinho, vereador. Que tipo de mãe é essa? Tem alguma mãe aqui? Vamos adiante. Que cenário de mundo a Bíblia nos apresenta? Desumanização dos seres, já falamos. Vamos agora para a parte da decadência moral. Alguns anos atrás, em um museu, olha só, em um museu de arte moderna, qual é que era a arte moderna exposta no museu? Consistia em quê? Criança interage com homem nu no museu de arte moderna. Em que consistia a grande exposição de arte moderna, ovacionada pela sociedade contemporânea? É o seguinte, coloca lá um homem nu, 0 item, chama as crianças, deixa elas apalparem lá o quadro de arte moderna, não é verdade? E isto é arte. A maioria aplaudindo.
Como se, aí, olha que interessante, os ídolos da nossa atualidade são mais ou menos parecidos com a cantora ali ao meio. Anitta revela preço de tatuagem que fez no ânus. Isso aqui é só a imagem da manchete. Agora, se você desdobrar a procurar, você vai ter a foto dela fazendo tal tatuagem. E essa pessoa aqui é ovacionada pelos dias de hoje, até inclusive foi chamada para fazer parte de um conselho de um banco digital que está por aí, ganhando dinheiro. Esse é o padrão que nós estamos vivendo atualmente. E é interessante, como se isso não bastasse, essa aqui é de ontem, ó. Essa aqui é de ontem. Quando eu fui editar essas imagens, essa aqui é de ontem. Professor é afastado após dizer que a atração sexual por crianças nem sempre é imoral. Você percebe que a Bíblia é 100% correta ao descrever os nossos dias? Você percebe que a Bíblia é inerrante quando afirma que nos últimos dias os homens seriam mais amantes dos seus prazeres do que amigos de Deus, que não haveria amor, que haveria uma patifaria moral querendo se estabelecer. Agora, o que me parece é que muitas vezes nós, que temos a palavra de Deus na mão, que sabemos os conceitos, as doutrinas, a ideia, a visão de mundo de Deus que ela nos dá, nós não podemos fechar a nossa boca e achar que tudo isso aqui está tudo bem. Sim ou não, pessoal? Então a Bíblia ela é categórica em afirmar que nos últimos dias, no nosso tempo, haveria um tempo de desumanização dos seres e decadência moral. E aqui estão as provas. Vamos além. Passa. A Bíblia também, e aqui eu vou tocar num ponto sensível, tá? Mas a palavra de Deus diz assim: crê nos seus profetas e estareis seguros. E etc. Acabamos de ler aí. Crônicas 20 e 20. Você lembra? Você crê que Deus traz à sua casa nesta manhã alguém que está motivado a falar em nome dele? Sim ou não? Você pode não crer, mas é por sua conta. Então veja, a Bíblia nos apresenta os últimos dias da história como sendo um tempo de mornidão, bagunça, superficialidade espiritual e relativização da verdade. Vou repetir. Nós vivemos em um tempo de mornidão, bagunça, superficialidade espiritual e relativização da verdade. Por que mornidão? Vamos fazer uma introspecção aqui. E essa pergunta já foi feita aqui muitas vezes por mim, inclusive. Quanto tempo faz que nós nos batizamos? No meu caso, 23 de novembro de 1999. De lá para cá são quantos anos? 22? É isso? Está certa a conta? 21, 22 anos. A pergunta que Deus fez a mim foi a seguinte: será que o Ismael está orando mais ou menos? Porque lá se vão 22 anos na caminhada. Lá se vão 22 anos dizendo que Jesus Cristo é o Senhor, vestindo terno, não é? Fazendo um esboço, indo em alguns lugares, cantando glória, glória, aleluia. Mas de fato, essencialmente, há crescimento verdadeiro no que se refere a estar orando mais, lendo mais a Bíblia, frequentando mais as reuniões, trabalhando mais para Deus, ou será que o caminho tem sido o inverso? Porque é o que me parece, gente, hoje as igrejas estão cheias, mas vazias. E hoje nós temos jogo de luz, nós temos bancos estofados, nós temos bom ar-condicionado, nós temos boa música, nós temos uma rede de rádios, nós temos emissoras de televisão evangélicas pelo mundo inteiro, mas é o que me parece, há menos oração do que antes. Há menos entrega do que antes. Há menos adoração com a vida do que antes. Será que eu estou enganado? Então essa pergunta é de foro muito pessoal, é particular. É uma introspecção, é você e Deus. Pastor, você e Deus não resolve. A sua esposa,
Você e Deus não resolvem uma coisa entre você e o Espírito Santo. A pergunta é, está melhor ou pior? A pergunta é, há mais fervor ou menos? A pergunta é, você entra no chuveiro hoje querendo adorar a Deus lá embaixo, porque não canta nada mesmo, é desafinado, assim como eu. E aí, mas você tem o desejo de adorar a Deus, então você está dirigindo adorando a Deus, você está negociando adorando a Deus, você está lidando com funcionários adorando a Deus, você está, não é naquele trânsito selvagem, onde ninguém respeita ninguém, mas lá você está adorando a Deus. Tua vida e a minha vida é adoração a Deus ou às trevas. Há igrejas cheias, mas há crentes vazios. Por isso há um tempo de mornidão. E para além disso, é um tempo de bagunça total. Sabe por quê, gente? Olha só, a teologia que está na moda hoje, porque nós tivemos aí um período da teologia da libertação, onde se propõe que, em linhas gerais, que o evangelho é só para os pobres. Aí você tem como desdobramento da teologia da libertação, você tem a teologia da prosperidade, que vem para Jesus, se é pobre, fica rico, e etc, 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 barganha com Deus, mais ou menos assim. Só que agora migrou, agora é a teologia coaching, pregada, inclusive no meio de nós. Qual é a premissa da teologia coaching? O homem é o foco, o homem é sempre o foco. Por quê? Porque o louvor, inclusive o louvor é antropocêntrico. É o homem no centro, é para mim, é para me fazer bem, é para me fazer sentir bem. Não se parece nem um pouco com aquela mensagem que fala assim, se você quer me seguir mesmo, tome a sua cruz e me siga, a porta é estreita, o caminho é estreito. Se parece com se sentir bem? Mas é a teologia que está sendo, é a ideia de Deus que está sendo pregada hoje. O evangelho, ao invés da autoajuda, não é autoajuda, é autoajuda. E aí as pessoas vêm para o templo, para quê? Para serem abençoadas. Isso não está errado, obviamente não está errado. Elas vêm para a casa de Deus para receber uma bênção, para se sentirem melhor. Eu fui para a igreja e me senti tão descarregado, me senti tão aliviado. Mas sabe, falando bem a verdade, dependendo do que Deus nos disse aqui na sua palavra, na reunião, o sentimento que nós temos que ter não é de alívio, não, gente. Dependendo do que Ele disse. É para acender um alerta, como está a minha vida? Estou vencendo os pecados e etc, etc, etc. Mas parece que esse evangelho super light, onde não há confrontação, onde não há arrependimento de pecados, onde não há conversão genuína, está invadindo inclusive o nosso território aqui. Se parece sim ou não? Será que eu sou um ET, pessoal? Será que é apenas eu que estou percebendo essa realidade? Agora mornidão, já falamos, bagunça, já falamos, agora vamos falar de superficialidade espiritual. Você está vendo esses dois elementos aqui na tela aqui? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Você que está em casa também. Os crentes estão entrando em uma bobajada. Uma infantilidade de irem para as redes sociais debater política e esquecer o tema do evangelho. E aí quando você pega as postagens de algumas pessoas, você tem lá, porque daí se a pessoa é mais à esquerda e é Lula livre de 100 postagens, 101 é Lula livre. Está lá. Aí se é mais à direita e é Bolsonaro, é mito, não é? Ou é Lula livre ou é bolsomito, né? Aí está lá, mito, mito, mito. Aí você procura lá, de 100 postagens dos teóricos irmãos, você das 100 acha 101 a respeito ou do bolsomito ou do Lula livre. Cadê Jesus? Não aparece. Será que eu estou dizendo que nós não devemos exercer a nossa cidadania a partir da luz que nós temos? É claro que devemos. Será que nós devemos fechar a nossa boca, não é? E não ter opinião a respeito das pautas sensíveis da sociedade? Eu não estou dizendo isso.
O que eu estou querendo dizer em nome de Jesus? É que a nossa principal bandeira não é a do Bolsonaro, não é a do Lula, a nossa principal bandeira é a do grande supremo monarca. Quem não entendeu isso está equivocado. Para além disso, para você entender em que pé nós estamos, o pastor Jorge Linhares, ele é, porque vivemos mornidão, bagunça, superficialidade, e só para passar uma régua aqui, pessoas que brigam com os irmãos por causa do Lula ou do Bolsonaro, eu quero declarar em nome de Jesus que o grau de profundidade de um ser como esse não é maior do que uma colher de chá. Não é. O pastor, e relativização da verdade. Você percebeu que hoje não tem mais conceito de certo e errado? Nós falamos isso na lição. Você percebeu? O que é certo para mim pode não ser certo para a Rejane. E aí eu não posso dizer que está errado porque para ela é certo. E ela não pode dizer que está errado porque para mim é certo. Então não há mais um conceito de certo e errado, é relativo. Sim ou não? É mais ou menos essa a ideia. Aí outro dia, o pastor Jorge Linhares, da Igreja Batista Getsemane, lá de Minas Gerais, ele resolveu pregar um texto lá na igreja dele. Abre aí, 1 Coríntios 6,9, abre. 1 Coríntios 6,9. Eu preguei esse sermão em uma igreja um tempo atrás e eu já sei que eles não me convidarão mais, tá, pessoal? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque pregar a verdade hoje está se tornando uma coisa de ousadia. Se tem medo, é melhor não abrir a boca. E por que eu estou dizendo isso? Porque é daquilo que eu vou te mostrar agora. Abre lá. 1 Coríntios 6,9. 1 Coríntios, deixa eu me empolguei, deixa eu achar aqui, pessoal. 1 Coríntios 6,9. Achou aí? 1 Coríntios 6,9? Tá, eu vou ler aqui, tá? Diz assim. Preciso de mais 5 minutos. Beleza? Tá. 1 Coríntios 6,9. Vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Até aqui tudo certo. Beleza. Não se enganem. Os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais... Ponto, para aí. O pastor Jorge Linhares, da Igreja Batista Getsemane de Minas Gerais, ele falou esse texto aqui lá no púlpito da igreja dele. Alguém na igreja não gostou do que ele leu, foi ao Ministério Público, denunciou o pastor, ele foi convocado, não é? Foi uma condução coercitiva que fizeram com ele para que ele fosse ao Ministério Público para dar explicações a respeito do discurso homofóbico que ele estava fazendo. Discurso homofóbico da onde? Não está na palavra. Isso aí faz uns 2 meses. A de baixo aqui é de ontem. Aí um pastor lá na Bahia, lá no sul da Bahia, usou o mesmo texto, mesma coisa. Isso que foi ontem. Aí o pastor numa cidade do sul da Bahia faz discurso homofóbico. Essa é a manchete, né? Ele usou aquele texto que eu acabei de usar. Faz discurso homofóbico em culto, é denunciado ao Ministério Público e é retratado. Ele tem que ir se retrata. Sabe por quê? Porque ele usou esse mesmo texto que o pastor Jorge Linhares usou, que eu usei, que está na palavra de Deus, que foi usado aqui na Bíblia, não é? Ele apenas citou o texto, esse pastor aqui lá do sul da Bahia. Ele também foi convocado, só que dessa vez não ficou por menos. Ele teve que se retratar. E nos próximos 10 cultos, ele vai ter que dizer alguma coisa para se contrapor ao discurso homofóbico que ele haveria feito. Esse é o cenário de mundo onde a palavra de Deus está ficando difícil pregar o evangelho. Só Jesus na causa, sim ou não? Então nós vivemos um tempo onde pais e mães matam os filhos.
Nós vemos um tempo onde é a moda tatuar o ânus. É lindo. Nós vemos um tempo onde a verdade de Deus está sendo solapada e você tem tudo que é coisa sendo falada, autoajuda, coaching, blá, 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 e o evangelho está ficando de lado. Nós temos um tempo que está ficando perigoso, não é? Você pregar algumas verdades da palavra. Nós vemos um tempo onde os irmãos brigam com... Já não bastasse o Satanás querer dividir a igreja, agora ele envia os seus emissários, o Lula e o Bolsonaro, para dividir os irmãos. Agora aqui, ó, cada um tem o seu mérito. Cada um tem o seu mérito. Mas vamos fechar mais a nossa boca para o tema político. Vamos pregar mais a verdade de Deus, se tivermos coragem, porque falar blá, blá, blá dá. Pregar a verdade é difícil. Tem vergonha, porque é fora de moda, né? Vamos fechar um pouco mais a nossa boca sobre a pauta política e vamos abrir mais a nossa boca. Porque o Lula não salva ninguém. O Bolsonaro não salva ninguém. Mas hoje eu trago a você alguém que pode mudar toda a sua vida e ele está aqui. Então esse é o tempo que nós vivemos. Passa para nós. E agora nós vamos encerrar. 11h10, hein? Veja. Sabe que tempo nós estamos vivendo, pessoal? O tempo da colheita. Para não me alongar demais, Jesus está voltando. Eu vou repetir, Jesus está voltando. Parece que essa mensagem também fora de moda, né? Vem para Jesus, que você é pobre, fica rico. Venha curar suas feridas na nossa reunião. Venha no culto da vitória, para que você prospere na sua vida, para que você mude a página, para que você tenha vida e a tenha abundância, como a palavra de Deus assim o garante. Tá? É até bonito. Olha como é lindo. Mas há uma mensagem que está ficando um pouco fora de moda. Sabe qual que é? Que Jesus está voltando. Com poder, glória e majestade. E é o que me parece, inclusive dos nossos púlpitos, essa mensagem que deveria incendiar o nosso coração, pautar a nossa vida, está ficando meio fora de moda, de lado. Mas hoje, com base nesta palavra que não falha, eu te faço um convite. Vamos ascender a uma nova dimensão na vida espiritual com Deus. Vamos nos ajoelhar, como lá no início, na presença dEle, e dizer: meu Deus, me ajuda. Meu Deus, me perdoa. Meu Deus, salva a minha família. Meu Deus, me ajuda a vencer as debilidades de caráter que estão me tirando a salvação. Sabe por quê? Porque eu creio na tua volta lá do céu. A nossa oração será ouvida. E num dia não muito distante, nós ouviremos aquela voz que vai nos dizer: vinde benditos de meu Pai, e entrai de posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Não se engane, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E eu quero repetir aquele chavão que eu cresci na igreja ouvindo: queira você ou não queira, Jesus vai voltar. Aceite você ou não aceite, Jesus vai voltar. Estejamos nós preparados ou não, Ele vai voltar em poder, glória e majestade. Nós seremos levados para as mansões celestiais, para um lugar onde não haverá mais separações, não haverá mais morte. Tua empresa não vai quebrar mais. Nossos pais, nós não os perderemos para a morte. E nenhuma mãe matará mais nenhum filho por causa de um homem que quer dar um salário melhor. Sabe por quê? Porque todas as coisas serão novas. Permita que essa esperança se arvore dentro do teu coração, porque o dia está próximo. Você crê nisso? É o que tínhamos à mesa para hoje. Você pode dizer que vai sair, sei lá,
com a barriga não tão cheia, ou quem sabe vai até dar um... Mas eu te prometo que se você fizer um esforço e permitir que essa palavra entre na sua vida e na sua história, você vencerá qualquer Golias que aparecer na sua frente. E não é autoajuda não, é fato, é história bíblica. Jesus Cristo está voltando. E nós subiremos com Ele. Em nome de Jesus.